Certo, pessoal? Então, a sessão de comentários do episódio da semana passada sobre o 11 de setembro foi insana. Estou dizendo, como a galera anda falando hoje em dia, foi muito louco. Foi absolutamente insano. Então eu sabia que precisava fazer um episódio de continuação, porque vocês me fizeram mergulhar fundo nesse assunto. Quer dizer, provavelmente esse nem vai ser o último episódio sobre isso. Porque, sério, o que diabos aconteceu no 11 de setembro? E o assunto, aliás, é oportuno porque ontem foi anunciado que Julian Assange, o fundador do Wikileaks, vai ser libertado. Agora, se você não sabe quem é Julian Assange, o tormento que esse homem passou pelo crime de dizer a verdade, então você precisa prestar atenção. O 11 de setembro é o evento mais importante das nossas vidas. Se fomos intencionalmente enganados sobre isso, então a pergunta é, com qual objetivo? Vamos falar sobre isso. Vamos ter muitos problemas depois de hoje. Bem-vindos de volta ao Candace. Certo, pessoal, gritem, gritem, gritem. Eu nem sei por onde começar, acho. Vamos começar com a pergunta. Que crime você diria que alguém teria que cometer para ser condenado a 5 anos? Em uma cela de 2 metros por 3, isolado por 23 horas por dia, que crime é esse? Que crime é esse que recebe essa sentença? Bem, em lugares como Nova York e Califórnia, você pode basicamente, e não só basicamente, literalmente atirar em alguém em plena luz do dia e esperar pagar fiança e sair livre no dia seguinte. Quero dizer, o governo do Stamsir, tem nos sinalizado claramente que a criminalidade é aceitável. Eles querem mais criminalidade nas ruas. Então, o que você realmente teria que fazer para ganhar a verdadeira ira deles? Bem, você teria que expor o governo. Você teria que mostrar que os criminosos, na verdade, estão no comando, que eles estão governando o governo. E foi exatamente isso que Julian Assange fez. Com o Wikileaks, você se lembra de ouvir falar do Wikileaks lá no fundo da sua cabeça? Você pensa, sim, tem algo a ver. Quando Hillary Clinton estava concorrendo e toda a grande mídia dizia que isso era ruim, e que Julian Assange era ruim, e que não era para ouvir nada que saía do Wikileaks, provavelmente chamaram todo mundo de teórico da conspiração. Bem, não temos tempo suficiente para destrinchar tudo o que o Wikileaks revelou. Definitivamente não neste único monólogo. Mas se eu tivesse que resumir em apenas uma frase, o que Julian Assange conquistou? Como fundador e editor do Wikileaks, eu diria que Julian Assange expôs o complexo industrial militar. Vamos ouvir o que ele disse em 2012 sobre nossas elites. Porque o objetivo não é subjugar completamente o Afeganistão. O objetivo é usar o Afeganistão para lavar dinheiro das bases tributárias dos Estados Unidos, das bases tributárias dos países europeus, através do Afeganistão, e devolver esse dinheiro para as mãos de uma elite de segurança transnacional. Esse é o objetivo. Ou seja, o objetivo é ter uma guerra sem fim, não uma guerra bem-sucedida. Aí está ele, nos dizendo bem na nossa cara, ouçam, eles querem guerras intermináveis e o que estão fazendo é lavar dinheiro. Então agora você provavelmente entende de onde estou tirando essa ideia, porque é tão evidente. Por toda parte que você olha, Ucrânia, Israel, Afeganistão, eles estão constantemente nos dizendo que há uma nova causa. Pessoal, mãos à obra. Trabalhem duro. Seus impostos, nós vamos enviá-los para o exterior e aí o Pentágono vai dizer, ops, não sabemos para onde foi todo o dinheiro, mas sim, há só mais uma guerra que precisamos lutar. É muito óbvio que o que está acontecendo é lavagem de dinheiro. Agora você está olhando para aquela imagem dele, acho que eu disse 2012. Na verdade, aquilo foi de 2011. Aqui estão algumas fotos atuais dele. Veja o que fizeram com ele por revelar isso ao público com provas concretas, porque, essencialmente, o que o Wikileaks fez foi publicar um acervo de documentos de presidentes, comunicações, arquivos, e-mails que eram trocados. E eles também publicaram vídeos, coisas que estavam criptografadas. Eles descriptografaram e entregaram ao público. E vou te dar um exemplo de algumas das coisas que eles nos mostraram. Eles nos mostraram um ataque de helicóptero que foi de 2010. Era um helicóptero dos Ecowas, um helicóptero militar mostrando o assassinato de civis em Bagdá, no Iraque. E uma voz na transmissão incentivava os pilotos a atirarem todos eles. Eles estavam apenas se divertindo. E então os indivíduos, esses pobres civis na rua que estavam sendo atacados pelo helicóptero, pediam ajuda. E uma van chega ao local para resgatar os feridos. E então a van também foi alvejada. Sim, tão moral os militares americanos fazendo esse tipo de coisa,
também publicou centenas de milhares de documentos vazados por ex-funcionários do Zewater, analista de inteligência do exército Trade Manning. Você provavelmente já ouviu falar que Trade é Chelsea Manning. Bem, esses documentos estavam relacionados à guerra no Afeganistão e revelaram como os militares mataram centenas de civis em incidentes não relatados. O principal ponto é que, anos depois, estamos reconhecendo isso. Muito do que ele estava tentando revelar ao público, e muitos de nós não estávamos atentos, obviamente é verdade. O objetivo, claro, é uma guerra sem fim, e somos nós que a financiamos. E por que não estamos indignados? Bem, estamos ou muito dopados. Acho que isso faz parte. Eu falo frequentemente sobre a Big Pharma e o que ela está fazendo com nossas mentes. Ou estamos burros demais por causa da grande educação, mandando crianças para a escola para obter diplomas em estudos de gênero, fazendo as pessoas focarem em questões sociais como racismo, CRT. Essas pessoas não conseguem raciocinar, elas não conseguem realizar ou demonstrar capacidade matemática básica, essas pessoas não conseguem nem passar em um exame básico de alfabetização. Ou o último componente é que estamos tão doutrinados ou com tanto medo de dizer qualquer coisa caso não estejamos doutrinados. É assim que eles estão fazendo. Então, há pessoas acreditando no que a mídia diz e outras pessoas que sabem que a mídia está mentindo, mas têm medo de dizer qualquer coisa. Porque, bem, olhe o que fizeram com Julian Assange. Vou contar para vocês. Na sessão de comentários do 11 de setembro da semana passada, vocês estavam compartilhando todo tipo de informação. Tive que ficar na ponta da cadeira e comecei a pesquisar coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E agora estou completamente abalado. Então sim, mostrei a vocês aquele vídeo dos israelenses que estavam comemorando. Descobriu-se que eles tinham conexões com o aparato de inteligência israelense. E o FBI praticamente o deixou ir por algum motivo. Disse, ok, vamos investigar. Não há mais acompanhamento. Então esse tipo de coisa ficou na memória. Buraco de memória é uma expressão sobre a qual basicamente nunca mais se fala. Então todos nós simplesmente esquecemos que isso aconteceu e seguimos em frente. Bem, um de vocês comentou e disse que eu deveria investigar os israelenses que trabalhavam no World Trade Center que foram avisados previamente sobre o ataque. E meu Deus, sim, isso é outra coisa. Depois que pesquisei, vi que isso foi completamente apagado da memória, mas é verdade. Então eu vou mostrar para vocês, aliás, porque antes que digam que sou um teórico da conspiração, eu tive que garantir que tinha todos os documentos relevantes, todos os links relevantes, e vou incluir esses links para vocês. Então confiram o episódio. Vocês mesmos podem olhar os links. Aqui está a história real do que aconteceu no 11 de setembro. Havia um serviço de mensagens instantâneas chamado Odigo. Talvez eu esteja falando errado. Odigo, O-D-I-G-O. Era de propriedade e operação israelense e sua sede ficava a 2 quadras do World Trade Center. Agora, isso é de acordo com o Haaretz. Tenho certeza de que não estou dizendo isso, certo? Sabe, é uma publicação israelense muito popular. Confira esta manchete deles, publicada em 26 de setembro de 2011. Então, 15 dias depois do ataque. Diz, funcionários da Odigo foram avisados sobre os ataques. Esse é o título. E vou ler para vocês este trecho do artigo palavra por palavra. Diz, abre aspas, Odigo, o serviço de mensagens instantâneas, afirma que 2 de seus funcionários receberam mensagens 2 horas antes do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro, prevendo que o ataque aconteceria. E a empresa tem cooperado com as autoridades israelenses e americanas, incluindo o FBI, na tentativa de encontrar o remetente original da mensagem que previa o ataque. Fecha aspas. Sério, pessoal, que pena é essa? E isso não é tudo. Isso não é tudo. Vai ficar ainda mais louco. 2 semanas após o 11 de setembro, Alex Diamandis, e aliás, ele era o vice-presidente da Odigo. Este é o vice-presidente da empresa. Disse que as mensagens diziam que algo grande iria acontecer em um determinado período de tempo. E aconteceu, quase no minuto exato. Então, por algum motivo, os funcionários da Odigo que foram avisados não sentiram necessidade de repassar esse alerta de terrorismo às autoridades em Nova York, um ato que teria salvado milhares de vidas. Aqui está uma reportagem da CNN de 28 de setembro de 2001, reforçando ainda mais esse fato. Diz, abre aspas, o FBI está investigando se um aviso enviado a funcionários de uma empresa de mensagens instantâneas, menos de 2 horas antes de aviões colidirem com o World Trade Center, estava conectado aos ataques, confirmou um executivo da empresa na sexta-feira. Alex Diamandis, vice-presidente de vendas e marketing da Odigo Incorporated, disse, não havia nada especificamente sobre os ataques na mensagem, mas ele disse que era suspeita por natureza, especialmente por causa do seu timing.
Citação: eu descreveria isso como uma ameaça, um aviso. Diamandis se recusou a comentar mais sobre o conteúdo da mensagem, citando a investigação em andamento. 2 funcionários do escritório da Adego em Israel receberam a mensagem por volta das 10 horas. 7 da manhã, oriental em 11 de setembro de 2021, ele disse. Após os ataques, a equipe decidiu vasculhar os registros do servidor para determinar a origem da mensagem, disse Diamandis. As informações foram então repassadas às autoridades israelenses, que por sua vez as encaminharam ao FBI. O FBI não confirmou se recebeu alguma informação da Adego. Só para dar uma referência para vocês, ok, ele está dizendo que eles receberam uma mensagem às 7 horas da manhã, horário do leste. A primeira torre foi atingida às 8h46, horário do leste. Então eles tiveram 1 hora e 46 minutos para sair do local porque sabiam que algo ruim iria acontecer. E essa informação foi entregue ao FBI, e desde então não ouvimos mais nada sobre isso. Nem mesmo na mídia. A mídia simplesmente deixou de lado. Totalmente irrelevante, aparentemente. Alguém em um serviço de mensagens israelense estava dizendo: olha, está prestes a acontecer um grande ataque. Agora, o que sempre dizem sobre Israel? É o nosso maior aliado. É o nosso maior. Aliado tinha informações de que um ataque estava prestes a acontecer em solo americano. E ao invés de alertar as autoridades americanas, eles decidiram alertar outros cidadãos israelenses. Tem mais. Em 12 de setembro de 2001, o Jerusalém Post, também sediado em Jerusalém, noticiou, em uma publicação online que depois foi arquivada, que, abre aspas, o Ministério das Relações Exteriores em Jerusalém recebeu até agora os nomes de 4.000 israelenses, que se acreditava estarem nas áreas do World Trade Center e do Pentágono no momento do ataque, fecha aspas. Ok, tudo bem? E ainda assim, apesar disso, de forma notável, e isso segundo alguém que estava viajando com Bibi Netanyahu, apenas 4 cidadãos israelenses morreram naquele dia. Então, o Ministério das Relações Exteriores estava procurando por 4.000 deles. E felizmente, e digo isso de verdade, felizmente, porque eu gostaria que ninguém tivesse morrido naquele dia. Apenas 4 deles realmente morreram. Aqui está aquele trecho do Bibi Netanyahu e sua esposa. E você ouvirá alguém ao lado confirmando que apenas 4 cidadãos israelenses morreram naquele dia. E toda essa sessão que vemos aqui está indo até o fim. É tudo Tanner Fitzgerald, pessoal. E então eles têm quantos israelenses? Há 4 israelenses no total. Certo, tudo bem. Tire daí o que quiser. Mas vou lhe contar outro fato estranho, real e verdadeiro. Larry Silverstein. E esse aqui, meu Deus, te chamam de antissemita por saber disso. Larry Silverstein foi um importante empreendedor imobiliário do estado de Nova York. Ele também é amigo pessoal de Bibi Netanyahu. Ele é muito ligado à política israelense, aos políticos israelenses e outros primeiros ministros. Bem, Larry teve muita sorte. Ele obteve o arrendamento das Torres Gêmeas apenas 6 semanas antes do 11 de setembro. 6 semanas antes, ele obteve o arrendamento e também fez um seguro, que felizmente incluía cobertura para atos de terrorismo. Então, quando chegou a hora de receber, quando as torres caíram, Silverstein alegou que houve 2 incidentes de terrorismo, já que 2 prédios foram atingidos pelos aviões, o que lhe permitiu solicitar indenização em dobro. Então, para deixar claro, ele recebeu 4,5 bilhões de dólares do seguro das torres, nas quais havia investido apenas 6 semanas antes dos ataques de 11 de setembro. Fiquei tão chocado ao ver isso que quis desmentir essa história. Eu recorri ao Snopes, pessoal. Eu disse: Snopes, me diga por que isso não é verdade. E claro, o Snopes tinha um artigo defendendo Larry Silverstein. E claro, eles na verdade não desmentiram nada. Eles apenas escrevem, e eu vou incluir o link disso também, que a implicação de conhecimento prévio é infundada, que claro, fazer seguro é algo normal. E que ele não era o único investidor. Sim, ele liderou o consórcio de investidores 6 semanas antes, mas não era o único investidor. Então, nada demais aí. Mas, aliás, Larry foi ainda mais sortudo do que isso, inacreditavelmente. Todas as manhãs, ele costumava tomar café da manhã. Ele costumava fazer reuniões de café da manhã no World Trade Center. Na manhã do 11 de setembro, e aliás, isso segundo o próprio Larry em entrevistas, ele simplesmente quebrou sua própria rotina. Felizmente, na manhã do 11 de setembro, ele tinha uma consulta com o dermatologista. Então ele não tomou café da manhã nas torres, e isso salvou sua vida. Então, o que devemos pensar sobre tudo isso? Todos esses fatos, que novamente vou incluir os links. O que devemos pensar sobre todas essas coisas que foram apagadas da memória sobre o 11 de setembro?
E como temos estado em guerras intermináveis no Oriente Médio e muitos americanos morreram, seus filhos, suas filhas morreram no exterior, lutando em guerras sem fim. Bem, vou te dizer por um lado, se falarmos sobre isso, nós somos instantaneamente chamados de teóricos da conspiração. Somos instantaneamente chamados de truthers do 11 de setembro. Somos instantaneamente chamados de antissemitas. E deixa eu te dizer, a única palavra para tudo isso, se você não se interessa, se não acha isso extremamente suspeito, se você não percebe isso, não nos contaram tudo sobre o 11 de setembro, a única palavra, o único adjetivo que deveria ser lançado sobre você é que você é anti-americano. E isso é o pior de tudo. Eu preferiria ser chamado de qualquer coisa no mundo inteiro do que ser chamado de anti-americano. E é isso que essas pessoas da mídia são. Eles são covardes anti-americanos. E sabe de uma coisa? Eu simplesmente não vou jogar o jogo deles. Certo, pessoal? Agora, obviamente, estou falando de forma bem direta. Estou dizendo exatamente o que quero, apesar das pessoas que se preocupam comigo. E sabe de uma coisa? Isso é porque eu valorizo a honestidade. Eu valorizo a verdade. E eu valorizo a conversa franca. E essa é uma marca que não tem medo de me apoiar enquanto eu digo o que quero. Eles me dão uma plataforma para falar livremente sobre as questões mais importantes que enfrentamos como americanos. É por isso que fico feliz em dizer que a Pure Talk ainda é a minha operadora de celular. Se você ainda não fez a mudança, eu recomendo que mude agora. A Pure Talk coloca você na rede 5G mais confiável dos Estados Unidos e oferece chamadas, mensagens ilimitadas e muitos dados por apenas $20 por mês. Pense nisso. Por que você ainda estaria com a Verizon, AT&T ou T-Mobile? Você pode literalmente ter a melhor cobertura 100 vezes. % de uma equipe de atendimento ao cliente baseada no seu exterior. Além disso, uma equipe de atendimento ao cliente baseada nos Estados Unidos. E sua família ainda pode economizar até $1.000 por ano. Você também estará apoiando empregos americanos, empresa EWA e as grandes instituições de caridade que a Pure Talk apoia, como a American Warrior Partnership, que está na linha de frente da prevenção ao suicídio de veteranos. Então, por favor, acesse por /Owens e você economizará mais 50% no seu primeiro mês ao fazer a troca hoje. Novamente, acesse puritalk.com/Owens e apoie uma operadora de telefonia que compartilha dos seus valores. Muito bem, pessoal. Agora vamos para algumas notícias. Certo, pessoal, antes de começarmos a primeira notícia, quero lembrar vocês de se inscreverem no canal do YouTube, porque estamos na corrida para 2 milhões de inscritos. E então, é claro, vamos descontinuar o Stannis Cup. Acesse clubcandice.com, porque eles não ficarão à venda por muito mais tempo. Acho que temos apenas, provavelmente mais uma semana antes de alcançarmos 2 milhões de inscritos, felizmente. Muito bem, primeira notícia. Então, essa garota tem viralizado. O nome dela é Lily Geddes, e as pessoas têm me perguntado o que eu acho sobre isso. Na verdade, eu não tive tempo de ver o que ela disse. Eu sabia que ela estava sendo chamada coloquialmente de a garota da palavra com M. Que nome, hein? A garota da palavra com N, Lily Geddes. Então vamos assistir ao que Lily Geddes disse e analisar por que ela está viralizando. Ouçam só. Estou cansada de todas as garotas serem culpadas ou de alguns caras acharem que todas as garotas são interesseiras. Não sei se é porque vocês tiram suas informações daquelas entrevistas de rua em tipo Miami, às 3 da manhã, na porta de uma boate. Vocês estão ouvindo a opinião de algumas vadias burras e imigrantes recém-chegados procurando um green card. Sim, provavelmente elas são interesseiras, mas isso é exceção. Eu sou a regra. Todo mundo que eu conheço que está casado agora está casado com um cara duro. E elas não ligam. A gente não está nem aí para o seu dinheiro. Eu não poderia me importar menos com o seu dinheiro. Olha, meu tipo são mecânicos quebrados e surfistas hippies que só querem viver numa cabana, surfar e ter filhos. Tudo o que eu peço de um homem é que ele seja competente, que não seja um frouxo. Se alguém invadisse nossa casa às 3 da manhã, você saberia pegar uma arma e atirar nele. Ok, então obviamente dá pra ver que a internet ficou muito irritada porque ela usou a palavra com N, e essa é uma palavra muito específica. Só pessoas negras podem dizer e colocar em todas as suas músicas, enquanto incentivam pessoas brancas, hispânicas e todo mundo a ouvir. Mas só nós podemos dizer isso, então as pessoas ficaram indignadas. E então esperavam que ela pedisse desculpas. E aqui está o que ela disse em vez disso. Ouça só. Então, um vídeo recente meu parece ter incomodado membros de uma certa comunidade. E é isso.
Toda essa reação só me fez, sabe, realmente refletir profundamente, tipo, fazer uma busca interior. E depois de tudo isso, ainda não consegui me importar. Então, respeito isso. E vou te dizer por quê. Por alguns motivos. Não é porque eu ache que todos nós deveríamos sair por aí dizendo a palavra N. Eu só acho que é uma política de tudo ou nada. Ok, se pessoas negras podem dizer, então todo mundo pode dizer. Pessoas negras podem colocar isso em suas músicas, podem ganhar prêmios Grammy por colocar isso em suas músicas e podem cantar suas músicas no palco. E as pessoas podem estar na plateia, cantando junto cada letra. E aí o que acontece? Pessoas brancas curtindo Candice B e estão só em um show, fazendo assim. E elas têm que, cobrir a boca toda vez que ela fala. A palavra com N, a cada poucas linhas. Isso não faz sentido nenhum. É estúpido. É simplesmente estúpido. Eu nunca concordei com isso. Eu não concordo com um tipo de fala para algumas pessoas e outro para outras. Especialmente porque ela usou essa expressão no contexto dela, literalmente nó. No contexto em que os rappers usam. Ela não está se referindo a uma pessoa negra. Ela não está dizendo isso para menosprezar uma pessoa negra. Na verdade, é o oposto. Ela está falando sobre homens que não têm dinheiro. Agora, em relação ao que ela realmente estava dizendo nesse trecho, você pode não gostar da forma como ela fala, mas o que ela basicamente está dizendo é que Instagram e Twitter não são a vida real. E que a maioria das pessoas são seres humanos normais, comuns, casados com outros seres humanos normais e comuns. E que essas garotas que você vê se exibindo no Instagram, buscando dinheiro e se colocando no OnlyFans, não são a média. Acho que o que ela está tentando dizer é, saia um pouco do seu próprio celular. E desde então ela tem viralizado fazendo uma porção de vídeos. Recentemente ela também fez um vídeo falando sobre isso. Muitas dessas pessoas que decidem o que podemos ou não dizer politicamente, o que podemos ou não fazer politicamente, são nerds que receberam uma plataforma. E obviamente as pessoas se ofenderam com isso. Ela estava falando deles como se fossem os alunos de teatro e que não deveríamos ouvi-los. Na verdade, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu literalmente disse isso para alguém a portas fechadas há alguns anos, porque eu realmente penso assim. Essa tem sido a minha experiência na política, onde vi certas pessoas fazerem e dizerem determinadas coisas. E pensei comigo mesmo, eles me passam a impressão de que talvez tenham sofrido bullying quando estavam no ensino médio. E agora eles têm um pouco de poder. Eles não sabem como usá-lo. E eles estão meio que tentando mandar nas pessoas como se simplesmente não conseguissem ser legais e relaxar. E vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu acho que acabou caindo nisso. Porque eu costumava ler Milo Yiannopoulos quando ele era editor no Breitbart. Ele escrevia textos excelentes. Eram textos fenomenais. Isso foi bem no começo da minha virada política, por assim dizer. E ele era, eu o descreveria como meio nerd, não quero ser ofensivo, mas só um escritor realmente brilhante. E aí, quando ele ganhou um pouco de fama, ele simplesmente exagerou e virou esse personagem, em que ele usava óculos escuros e se exibia, usando Dolce & Gabbana. E isso, pra mim, parecia alguém tentando reviver os anos de colégio. Talvez essa seja a minha chance de ser descolado. E eu simplesmente não achava que era autêntico. Na verdade, eu só queria que ele tivesse continuado sendo o escritor, que fazia textos realmente interessantes, porque na verdade é legal ser nerd. Não é legal ser um nerd que finge ser algo que não é, se é que isso faz sentido. E então, embora você talvez não aprecie a forma como ela se expressa, essa tem sido a minha experiência na política. E de novo, estou usando o Milo apenas como um exemplo. Também estou falando de pessoas no Congresso, como aquelas que simplesmente adoram as câmeras e estão constantemente falando coisas no Congresso. Quando eu tive que testemunhar, quero dizer, quem discorda que Larry Nadler deveria estar trancado em um armário? Ninguém. Vocês todos concordam comigo? Larry Nadler deveria estar em um armário, certo? Todas essas pessoas que estavam testemunhando ao meu lado, eu me oponho veementemente ao que ela está dizendo. Sim. Passa uma certa vibe. E isso não é para desmerecer as pessoas que são do teatro. O que estou dizendo é que, por causa da situação única da política americana, onde você pode se tornar famoso se disser certas coisas na política, eu acho que para pessoas que gostam de teatro, existe um certo apelo. Então acho que basicamente estou pegando o que ela disse e tornando isso muito mais eloquente. Eu a acho um tanto interessante. Se ela conseguir transmitir suas ideias, talvez eu a chame para uma entrevista se ela conseguir comunicar suas ideias de uma forma diferente. Acho que tem muito mais acontecendo. Acho que as pessoas estão chateadas com ela porque ela está sendo direta, mas acho que ela tem boas ideias. Certo, pessoal? Agora, seguindo em frente, vou ter que mostrar esse clipe para vocês, porque o chat ao vivo é sempre tão animado nesse programa. E sim, pessoal, sou eu mesma no chat ao vivo. Por que vocês sempre perguntam, é realmente a Candace ou é IA? Eu deixaria alguém ser IA, Candace? Não, isso é ridículo. Eu participo do chat ao vivo do programa todos os dias. Gravamos algumas horas antes. Gosto de conversar ao vivo com vocês.
disse ontem, se chegarmos a 12 mil assistindo ao vivo, vou dar uma cambalhota. É uma cambalhota para trás, mas eu não sei fazer uma cambalhota para trás, mas eu sei fazer uma cambalhota. Então aqui está um vídeo meu fazendo uma cambalhota esta manhã e pedi para a Savannah gravar o vídeo. E isso é realmente constrangedor. Certo, as coisas que eu faço pelo chat ao vivo, vou tentar dar uma estrela, porque se eu tentar uma cambalhota para trás eu vou morrer. Juro, vocês me fazem fazer tanta coisa. Meu marido disse, nunca desafia a internet. A internet sempre vence. E eu cometi um erro. Eu cometi um erro, mas aí está. Pelo menos eu dei uma cambalhota e não quebrei o pescoço. Certo, pessoal? Agora eu quero falar com vocês sobre a American Financing. Vocês sabem que eles são grandes patrocinadores deste programa? Também sabemos que no clima econômico de hoje, há muitas pessoas enfrentando desafios. Talvez elas não precisem dar uma cambalhota, mas é só o desafio das despesas mesmo. Vemos esses custos aumentando. Estamos falando de guerras sem fim. Americanos que agora estão recorrendo aos cartões de crédito e eles têm taxas de juros altas. E isso basicamente te prende nesse ciclo de dívidas. Você fica com saldos que persistem todo mês após mês. E provavelmente você está pagando apenas o mínimo a cada mês, só tentando manter a cabeça fora d'água. E se livrar das dívidas desse jeito vai e pode levar anos. Aqui está o que você deve fazer. Você deve procurar a American Financing. Eles são um parceiro de confiança para ajudar pessoas a alcançarem liberdade financeira. Tudo começa com a primeira ligação. Quando você está endividado, eu me lembro da Sally Mae me cobrando pelos empréstimos estudantis e você quer se esconder em um buraco e mudar nome. Esse não é o caminho. Você só precisa encarar isso, em frente de cabeça erguida. Então, se você é proprietário de um imóvel e está passando por isso, ligue para eles. Eles podem acessar o valor acumulado da sua casa e te ajudar a eliminar dívidas de cartão de crédito com juros altos. Em média, os clientes deles economizam $854 por mês, o que é basicamente como receber um aumento anual de $10 mil. O processo é simples, é rápido, você pode fechar seu empréstimo em apenas 10 dias. E agindo hoje, talvez você nem precise pagar a próxima parcela do seu financiamento imobiliário. Não custa nada descobrir quanto você pode economizar. A oportunidade de assumir o controle das suas finanças é grande demais para ser ignorada. Então, ligue para a American Financing hoje mesmo pelo telefone 800-795-210. O número é 800-795-210. Ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Não se esqueça do corte, Owens. Tudo bem, pessoal, vamos ver alguns dos seus comentários. Vocês ficaram muito bravos comigo ontem por defender Justin Timberlake. Desculpe. Eu realmente acho que as pessoas estão bravas por causa do que aconteceu com a Britney Spears e sentem raiva por ela, pelo que foi feito com ela. E eu também sinto essa raiva. Mas acho que, ao estender esse ódio ao Justin Timberlake, parece um pouco desequilibrado. Acho que essa é a melhor forma de colocar. E para aqueles de vocês que disseram, você defendeu o Dewey dele, eu não defendi o Dewey dele. Nem jamais defenderia o Dewey dele. Eu estava falando especificamente sobre o ódio que ele passou a receber, como se de repente ele fosse pintado como um misógino. E então sim, alguns de vocês estão realmente bravos comigo. Vou ler alguns dos seus comentários. Essa pessoa escreveu, nós decidimos odiar Justin Timberlake. Quando a Britney veio a público e disse que ele a pressionou a fazer um aborto, e ela literalmente perdeu o controle depois disso. Ela queria o bebê e achava que eles iriam se casar. Ela queria esperar até o casamento. Ele a pressionou. Foi aí que decidimos que ele não presta. Depois beber e dirigir sendo uma celebridade com motoristas à disposição. Não, inaceitável. Mais de 80% das mulheres manteriam o filho se tivessem um parceiro que as apoiasse. Dito isso, nós podemos fazer isso. Estou aqui por você e por esse bebê, agora e para sempre. Se o homem assume a responsabilidade, a mulher admite que não faria o aborto. Olha, eu não estou discordando. Eu sou pró-vida. Eu acredito 100% que quando você tem um parceiro que te apoia, a maioria das mulheres realmente diria sim à vida. Mas você não pode separar a mulher desse processo. Você não pode dizer que ela está livre de culpa porque teve um parceiro que não queria ter um filho. Como eu disse ontem, tenho pessoas na minha família que foram pressionadas pelos colegas, sem dinheiro, que recebem assistência social, e foram pressionadas a fazer um aborto, e elas não fizeram. Então você vai sentir minha falta. Com a ideia de que uma mulher que estava no auge com todas as pessoas do mundo a amando não poderia tomar essa decisão. Na verdade, o que eu realmente amei foram as pessoas que estavam nos comentários dizendo, sim, eu estava nessa situação e escolhi a vida. Certo. Não podemos simplesmente desculpar Britney Spears. E por causa do que aconteceu com ela mais tarde na vida, o que estou dizendo é que é preciso dois para se enredar. Então, assim como quando ela recebe apoio, ela pode dizer sim. Você sabe, ela também, sem o apoio, poderia ter recorrido a um dos pais, um avô, um amigo, um primo, um irmão, uma irmã, e recebido esse apoio.
E como eu disse, eles eram ambos tão jovens que, mesmo sendo uma situação horrível, e o que ela passou, obviamente, teria impactado ela, o que é. Outro motivo pelo qual sou pró-vida, eu sei o quanto isso impacta as mulheres que passam pelo aborto, que não são. Chrissy Teigen e perturbada por causa de todas essas coisas. Acho que as pessoas estão sendo muito, muito duras com ele só por causa do que aconteceu com a Britney Spears. Mas não há desculpa pro Dewey dele. Eu nunca dei desculpas para o Dewey dele. Próxima pessoa escreve: Julian Timberlake não é odiado, mas também não está acima da lei. Simplesmente não beba e dirija. Correto. Ele poderia ter matado alguém? Concordo totalmente com você. Romeu escreve: eu não odeio Julian Timberlake. No entanto, ele cometeu um erro e deve enfrentar as consequências como qualquer outro ser humano. Isso vai arruinar a turnê. Boa história, mano. Você arruinou a turnê quando decidiu beber e dirigir. Sim, senhora. Concordo com você. Como eu disse, e o que é irritante é que sabemos que ele vai receber apenas um tapinha no pulso porque tem dinheiro e recursos. Mas eu acho que Julian Timberlake precisa se internar em uma clínica de reabilitação e colocar a vida em ordem. É isso que eu realmente acredito, porque obviamente há algo acontecendo no casamento dele. E eu acho que Breitbart Cooper estava certo. Tipo, eles estão dizendo umas coisas estranhas sobre o casamento deles agora. Mudando para Chrissy Teigen sobre aborto, como se fosse possível colocar as duas na mesma categoria. Não, Chrissy Teigen é uma adulta completa que fez uso de fertilização in vitro, que usou barrigas de aluguel, que tem filhos, que não está falando sobre algo que fez há 23 anos. Ela está ativamente promovendo clínicas de aborto como lugares de esperança, lugares que a deixam animada e que a fazem se sentir emocionalmente feliz. Essa mulher é perturbada. Amanda concorda. Ela escreve: eu era a favor do aborto depois de ter sido forçada a fazer um aborto pelo meu ex-namorado aos 18 anos. Ninguém fala sobre o quão traumático isso é. É tão prejudicial emocional e espiritualmente, e eu estava perdida até reconhecer isso. O aborto é um trauma para as mulheres, e as feministas que dizem que é cuidado com a saúde nunca querem considerar o impacto mental de tirar a vida do próprio bebê. Esclarecimento? Para aqueles que dizem que eu não poderia ser forçada, reconheço que escolhi o aborto em vez da violência. Me disseram que, se eu não marcasse a consulta, eu seria jogada a escada abaixo, pois esse homem não queria que eu arruinasse a vida dele. Eu era uma mulher ingênua com um homem tóxico e sem Deus, infelizmente, o que fala ainda mais sobre as situações em que as jovens se encontram. E quando você soma isso à lavagem cerebral psicológica que acontece todos os dias no sistema escolar, como uma criança vai arruinar sua vida, aliás, os homens também estão sentados nessas aulas. Eles estão aprendendo as mesmas coisas. Essa criança vai arruinar toda a sua vida e todo o seu potencial. Isso realmente cria situações de violência. E eu já vi essas situações de violência dentro da minha própria família. Então, Amanda, fico muito feliz que você reconheça e esteja disposta a compartilhar o quanto isso é emocional e espiritualmente prejudicial. E você percebe o quanto mulheres como Chrissy Teigen mentem ao tentar glamorizar isso. É simplesmente absolutamente revoltante. Lush Rimbaugh, haha, entendi o que você fez aí, escreve. Eu engravidei uma garota quando tinha 22 anos e nós presumimos que o aborto era o normal nessa idade. A mídia realmente faz você acreditar que é. Minha mãe perguntou por que nós iríamos querer fazer isso e nós respondemos, bem, temos toda a nossa vida pela frente e ainda não sabemos como ser pais ou como prover. Minha mãe disse, ter filhos é a coisa mais natural do mundo e se você acredita em Deus, acredita que Deus vai prover. E fez sentido para nós. Que tipo de cristão eu seria se negasse o dom da vida por causa de medos terrenos? Não acredite na Chrissy Teigen do mundo. Boom! É disso que estou falando, uma história de sucesso. Eles estavam com medo e tinham alguém como uma mãe que dizia, escute, você vai se sair bem, você vai ser natural. Eles tinham essa luz guia, essa é uma história maravilhosa e eu estou tão... Fico feliz em saber que você escolheu a vida. E nós só precisamos pensar em como comunicar essa mensagem para as pessoas jovens de 18, 19, 20 anos que estão saindo da escola, ouvindo aquela lavagem cerebral, para fazê-las acreditar que não podem escolher a vida, certo? É isso que realmente precisamos combater, porque é triste e lamentável. Mas eu acho que cada vez mais pessoas estão despertas como nunca antes. Quero dizer, essa é realmente a conclusão deste episódio. Estamos falando sobre assuntos que antes não podíamos falar. Estamos falando sobre Deus novamente, o que é incrível. Você sente o despertar espiritual acontecendo em todo o mundo, onde também parte da lavagem cerebral era tentar me convencer, quando eu era jovem, de que Deus não é legal. Pessoas que leem a Bíblia não são legais. Cristãos são ruins, retrógrados e antiquados. E eu fico pensando sobre o que estamos falando afinal. A coisa mais legal do mundo inteiro é ter fé e se dedicar a Deus. E eu espero que você leve essas pequenas dicas consigo. E mesmo que você, seja tímido em relação a isso. E você fica tipo, eu não sei... Eu estou te dizendo, o começo não começa com o homem. Começa com Deus. Vocês conseguem, pessoal. Por fim, vamos encerrar com o comentário da Emma Nest.
Você sabe, é o aplicativo que eu uso. Me encontre lá, me mande uma mensagem. Eu vou te responder com uma mensagem de voz ou um áudio de resposta. É assim que se fala, certo? Nossa, eu pareço uma vovó falando assim. Essa pessoa me escreveu, foi uma pequena dica. Candace, Neil Oliver soltou uma bomba absoluta no Tucker que está passando praticamente despercebida. Ele mencionou que acredita que a aspirina contribuiu bastante para a pandemia da gripe espanhola de 1918. Fiquei curioso, então fiz minha própria pesquisa e acredito que ele está certo sobre isso. A patente da Bayer expirou em 1917 e, para se proteger dos concorrentes genéricos, a empresa fez uma enorme campanha publicitária de propaganda, para que as pessoas tomassem apenas o comprimido deles. Na época, ele estava sendo prescrito para tratar a gripe. Parece familiar? E a AMA sugeriu tomar até 25 comprimidos de 325 miligramas por dia. Acredito que muitas pessoas que poderiam ter se recuperado da gripe acabaram permanecendo doentes por tomarem doses letais de aspirina quando estavam doentes. Na verdade, com a aspirina mantendo-as doentes, acredito que uma psicose de formação em massa se formou em 1918 entre a população. Não estou exatamente esperando uma resposta, mas acho que os comentaristas conservadores deixaram a desejar nesse assunto. E eu adoraria que você abordasse esse tema. Por favor, não use meu nome. Obrigado. Sem problemas. Não usamos o seu nome. Aqui está o que eu vou dizer. Vocês sabem, eu produzo o Shot in the Dark. Eu sou, como me chamam, anti-vacina. Tenho orgulho de ser anti-vacina. Eu não vacino meus filhos. Eu entendo os males contra os quais estamos lutando. E o cartel da grande indústria farmacêutica é uma grande parte disso. Eu já sabia como eles mentiram no passado sobre tantas vacinas. E sim, é tudo sobre propaganda. É tudo sobre medo. É tudo sobre psicose. E voltando a Lily e dizendo os descolados versus os nerds. Bem, uma coisa que os nerds gostam de fazer, e quando eles chegam ao poder, é nos intimidar. Tipo, literalmente, os que eram intimidados viram os agressores e começam a nos chamar de nomes, teóricos da conspiração, anti-vacina. Sabe, dizem que você é maluco se acredita nisso. Bem, adivinha só? Você tem que enfrentar os agressores que foram vítimas, certo? Você tem que dizer, eu realmente não me importo com o nome que você me chama. Sim, eu uso o chapéu. Eu sou orgulhosamente anti-vacina. Ah, você é um truther do 11 de setembro? Sim, eu gostaria de saber a verdade sobre o 11 de setembro. Há algumas implicações bem sérias, então tenha coragem para se posicionar. Enfrente os agressores e busque a verdade. A gente se vê amanhã, pessoal.